Você foi ensinado a ser dependente intelectual, e nesse vídeo eu quero falar sobre isso com você. Mais uma vez estamos aqui para continuar a série Emburrecimento Programado. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Quinta lição: dependência intelectual. A quinta lição que ensino é a dependência intelectual. Bons alunos esperam os professores dizerem o que devem fazer. Esta é a lição mais importante de todas. Devemos esperar outras pessoas mais instruídas do que nós dar sentido às nossas vidas. O especialista faz todas as escolhas importantes. Somente eu, o professor, posso determinar o que meus alunos devem estudar. Ou melhor, somente as pessoas que me pagam podem tomar tais decisões que eu então executo. Se me dizem que a evolução é um fato e não uma teoria, eu transmito essa informação como ordenado, punindo os transgressores que resistem àquilo que fui ordenado a lhes mandar pensar. Esse poder de controlar o que as crianças pensarão me permite separar alunos bem-sucedidos dos mal-sucedidos muito facilmente. Então, olha isso. Quando nós vamos à escola ou estamos em um determinado lugar para aprender, o currículo está pronto e nós tão somente engolimos esse currículo. Na antiguidade, isso não funcionava dessa maneira. Pelo contrário, as pessoas precisavam antes passar pelo trivium e pelo quadrivium. Então, quando a pessoa passava pelo trivium e aprendia as artes da gramática, retórica e lógica, essa pessoa aprendia a pensar. Ela sabia ordenar a própria fala, ordenar os próprios pensamentos e também compreender aquilo que o outro estava dizendo. Ela sabia falar para convencer e ela sabia, através da lógica, escutar, analisando se aquilo é verdade ou não. Hoje, nós pegamos as nossas crianças totalmente despreparadas, que não sabem pensar em nada de modo bem objetivo, e nós entregamos na mão de alguém para que ensine conteúdos a essa criança. O problema é que quando os conteúdos são ensinados, não importa qual seja a profissão, o lado que o professor está, não importa o que o professor é politicamente, a criança só está engolindo aquilo que os outros dizem, mas ela não sabe analisar se aquilo é verdade ou mentira. E se ela acha que é verdade, ela não sabe provar por que aquilo é verdade. Então, é sobre isso aqui que eu gostaria de falar com vocês, embora o John Taylor Gatto não tenha colocado essa ligação com a educação clássica. Fazer essa ponte nos ajuda a compreender, porque muitas pessoas acham que o problema da escola é aquilo que está sendo ensinado, mas o único problema não é esse. O problema é que não importa aquilo que você ensine, você precisa primeiro ensinar o aluno a captar a realidade através da gramática, ensiná-lo a falar através da retórica e ensiná-lo a ver se aquilo que está sendo dito é verdade ou mentira através da lógica. Sem essa ordem, você forma tão somente papagaios que aceitam ou rejeitam as ideias com base em seus sentimentos, mas não sabem provar por que uma ideia é certa ou por que uma ideia é errada. Continuando. Crianças bem-sucedidas pensam aquilo que lhes mando pensar com mínima resistência e uma demonstração adequada de entusiasmo. Dos milhões de coisas importantes a se estudar, eu escolho as poucas para as quais temos tempo. Na verdade, isso é decidido pelos meus empregadores anônimos. Essas escolhas são deles. Por que eu me oporia? A curiosidade não é importante no meu trabalho, apenas a conformidade. Crianças ruins combatem isso evidentemente, embora não dominem os conceitos necessários para saber o que estão combatendo, esforçando-se para tomar suas próprias decisões a respeito do que vão aprender e quando vão aprender. Como podemos permitir isso e sobreviver como professores? Felizmente, há métodos testados para interromper essa obstinação daqueles que resistem. É mais difícil, naturalmente,
se as crianças têm pais respeitáveis que as apoiem, o que é cada vez mais raro, apesar da má reputação das escolas. Nenhum pai ou mãe de aluno de classe média que conheci acredita que a escola dos seus filhos fosse uma das ruins. Nenhum único pai ou mãe em muitos anos de docência. Isso é surpreendente e provavelmente a melhor prova do que acontece com as famílias, quando o pai e a mãe foram bem escolarizados e aprenderam as 7 lições. Pessoas boas esperam um especialista lhes dizer o que devem fazer. Não é nenhum exagero dizer que toda a nossa economia depende de que se aprenda essa lição. Pense em tudo o que desmoronaria se as crianças não fossem ensinadas a ser dependentes. Os serviços sociais mal sobreviveriam, desapareceriam, creio, voltando ao recente limbo histórico do qual surgiram. Consultores e terapeutas assistiriam horrorizados a seu suprimento de mentalmente inválidos desaparecer. O entretenimento comercial de todos os tipos, inclusive a televisão, definharia conforme as pessoas fossem reaprendendo a criar sua própria diversão. Restaurantes, a indústria de comidas pré-prontas e uma série de outros serviços alimentícios seriam radicalmente reduzidos se as pessoas voltassem a fazer sua própria comida, em vez de depender de estranhos para plantar, colher, cortar e cozinhar para elas. Muito da advocacia, medicina e engenharia modernas também sumiriam, assim como a indústria de roupas e a docência escolar, a menos que um fornecimento garantido de pessoas impotentes continuasse a jorrar das escolas todos os anos. Não se precipite em votar a favor de uma reforma escolar radical se quer continuar recebendo seu salário. Construímos um estilo de vida que depende de que as pessoas continuem fazendo o que lhes mandam fazer, por não saberem como dizer a si mesmas o que deve ser feito. Essa é uma das maiores lições que ensino. Então, aqui está a lição Dependência Intelectual. Eu quero conversar um pouco mais contigo a respeito disso, porque é muito importante. E a mensagem central desse vídeo não é que você saia por aí querendo quebrar as escolas, mudar tudo de vez, mas é que você comece mudando você. Comece a confiar um pouco mais na sua inteligência, comece a pensar, comece a raciocinar. Quando você acredita que uma coisa é verdade, comece a querer provar para si mesmo que aquilo é verdade, através de argumentos bem embasados. A minha dica para você é que você faça a leitura dos clássicos e estude essas 3 artes, gramática, retórica e lógica. Nas aulas online que eu ministro aos meus alunos, e também algumas vezes para adultos, eu tento sempre mostrar às crianças por que aquilo é verdade. Então, por que a palavra nós é um pronome e não um substantivo? E quando os meus alunos respondem a palavra nós é pronome, eu faço, por quê? Eu quero que ela me prove por que aquela palavra é um pronome. E isso é importante porque aos poucos a criança vai ganhando autonomia. Ela realmente sabe aquilo, ela não está apenas repetindo aquilo que você disse. E por que isso é importante? Porque um dia ela pode chegar para outro professor, ou você, de repente, pode abraçar outra ideia e dizer à criança, olha criança, nós não é um pronome, nós é outra coisa. E aquela criança não pode depender de você, ela precisa depender da verdade. E a verdade é que nós é um pronome. A mesma coisa acontece na matemática. A criança não pode acreditar que 2 mais 2 é 4, somente porque você está dizendo que é 4. Ela precisa saber provar por que 2 mais 2 é 4. Eu estou dando exemplos bem simples, mas isso acontece com contas mais complexas. Isso acontece com conteúdos mais complexos da língua portuguesa. Então, é sempre necessário que você ensine o seu aluno a pensar e não somente a repetir aquilo que está no livro para que ele assinale numa prova. Isso é muito importante e se você tem tempo com o seu filho, se você tem tempo com o seu aluno, busque começar a fazer isso com ele. Mas você não vai conseguir fazer com ele
se antes você não fizer o mesmo com você. Então, quando você tiver alguma ideia, quando você estiver lendo algum livro, tente provar para si mesmo por que aquilo é verdade, por que aquilo é desse jeito. E eu digo logo de cara que isso vai gastar uma energia, porque pensar gasta energia. Encontrar a verdade requer energia de você. E se você não está disposto a gastar essa energia, é porque você, no fundo, não quer aprender, você não quer encontrar a resposta, mas você quer a resposta pronta. E qual é o problema da resposta pronta? O problema da resposta pronta é que ela vem de fora. E quando você encontra uma coisa, não é externamente que você encontra. É claro que acontece algo no exterior, um livro que você lê, algo que alguém fala. Mas quando a ideia pega, que você diz, meu Deus, entendi, chega a dar aquele brilho no olho, aquela alegria. Quando isso acontece, é algo que acontece interiormente e não só exteriormente através de repetição. E um ponto importante é que aqui nesse vídeo eu não estou falando contra a repetição e contra a memorização. Muitas pessoas acham que o correto é atacar a memorização e ponto final. Claro que não. Faz parte do estudo da gramática, inclusive, memorizar. É bom que você memorize um poema do Fernando Pessoa. É bom que você memorize um soneto do Boccaccio e que você consiga refletir sobre aquele soneto, sobre aquele poema dentro de você. Então, não é um vídeo contra a memorização, e inclusive em outros momentos aqui eu vou trazer um pouco de conteúdo a respeito disso. Eu espero que você tenha gostado e que com esse vídeo você dê alguns passos em direção à sua independência intelectual. Um forte abraço para você e até a próxima!